A arma do escritor é as palavras, né? Então você tem que usá-las. A nossa função é provocar. Qualquer um pode ser escritor. É só comer feijão com ovo todo dia. Ou seja, né? É só você economizar e você tem tempo para escrever ali. Olá, tudo bem? Eu me chamo Raik, tá no ar mais uma edição do Live com Autor. Chegamos aí à 21ª edição da segunda temporada do Live com Autor e tá no ar esse podcast que é feito para você que ama livros, que ama o mundo da escrita. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem com você mesmo? Espero que você esteja 100% bem. Final de ano chegou, finalmente dezembro chegou, o último mês do ano. E estamos aqui com mais um Live com o Autor para trazer uma conversa muito interessante. Hoje eu vou conversar com Hugo Pascottini Pernet, esse autor, né, que eu gosto bastante, tenho as suas obras em casa e sou amigo, né, a gente se tornou amigo. Ele vai falar um pouquinho aí da sua obra, né, o Diário de um Presidente, que ele lança. Ele vai falar um pouco desse livro, vai falar um pouco sobre a sua vida como escritor. E é isso aí, Live com o Autor tá no ar com mais uma edição. E você é o meu convidado também, né, a me ler, meu querido. Meu livro tá aqui na Amazon, o link tá aqui no episódio. Você pode acessar aí, comprar o meu livro Folhas em Branco, que conta a história do Augusto, um senhor que está aposentando, sendo obrigado, né, a sendo aposentar do jornal onde ele trabalha. Ele está sendo obrigado. E acontece uma coisa bem interessante na vida dele, né? Porque ele recebe um fax e volta para uma cidadezinha pequena e lá ele é raptado por um cara. Então você imagina que loucura isso com esse homem, que eu vou dar um spoiler aqui porque eu sou um autor que dá spoiler dos próprios livros. Ele tem toque. Então imagina um homem com quase 80 anos amarrado numa cama e com toque. Que loucura, hein? Então, acessa o link aqui, compra o livro Folhas em Branco, tá baratinho, R$19,99. Adquira o livro, espalha para a galera, fala para todo mundo aí desse livro e deixa lá sua contribuição. Se você lê o livro, escreve lá, dá sua avaliação na Amazon, porque também isso é muito importante. E lembrando que temos o Apoia-se, né? Temos aqui o Apoia-se do podcast. Você pode entrar no Apoia-se e apoiar o podcast, se você quiser também. Eu ficaria muito feliz se você apoiasse o podcast, porque dá um trabalho, meu amigo. Fazer isso aqui você nem imagina, mas faço com o maior carinho, o maior amor do mundo. Então, estamos no ar com mais essa edição. Tem mais algum recado, produção? Tem mais algum recado? Eu acho que tem sim, tem alguns cursos aqui também no link desse episódio. Você pode conferir alguns links de escrita criativa que eu acho muito legal você estudar e entender sobre o funcionamento de histórias. Então tem links aqui, tá certo? Então pode conferir esses links aqui também desses cursos para você poder aí dar um up na sua carreira como escritor, ou você que é leitor, né, que aprecia ler e quer aprender algo novo, eu te aconselho a fazer um curso de escrita criativa. Vai te fazer muito bem, vai te trazer um leque de conhecimento. Então é isso, tá no ar mais uma edição do Live com o Autor em 3, 2, 1 e claquete. Bom, quem sou eu? Essa pergunta, na verdade, é aquela pergunta de 1 milhão. É uma pergunta difícil de responder, né? É uma pergunta que, na verdade, eu estou buscando a resposta há muito tempo e eu acho que até essa pergunta pode se juntar se você, de repente, fizer uma outra pergunta, o porquê que eu escrevo. Eu acho que essas duas perguntas estão acopladas, né? O porquê que eu escrevo e quem sou eu, né? Eu acho que eu escrevo muito para entender quem sou eu, assim, de um modo mais amplo, mais profundo. Essa é uma das minhas motivações para escrever. Mas na superfície, falando assim, superficialmente, eu sou o Hugo. Adoto o nome Hugo Pascottini Pernet para assinar minhas obras de ficção como escritor. Sou formado em jornalismo pela PUC Rio. Tenho 31 anos, sou carioca, Rio de Janeiro, carioca. E eu tenho 3 livros publicados até então. E participei de 2 coletâneas
acho que profissionalmente, vamos dizer que esse sou eu. E eu acho que ao longo da conversa vai dar para descobrir um pouco mais quem Hugo, sou eu em outras esferas. Hugo, atualmente você está só escrevendo, né, e fazendo uns freelas, correto? Isso. Como é que é, Atualmente, cara, esse lance de fazer os freelas e praticamente viver da escrita, né? então, foi na verdade uma escolha que eu fiz. É bom frisar também que eu tenho uma obra mais voltada para autoficção, né? Então, algumas coisas pode ser que dê spoiler ou não, porque eu falo da minha vida e algumas coisas da resposta podem conciliar com o livro, né? Na verdade, tinha um cargo bom, um bom futuro, digamos assim, dentro do jornalismo, e eu decidi largar o jornalismo para me dedicar à literatura, né? E nesse momento, claro, como qualquer jornalista, muitos outros fizeram isso, como por exemplo José Castelo, é recebido como um louco, né? Acho que qualquer um que vai se dedicar à arte, de uma certa forma, chega e fala, não, eu vou me dedicar à escrita, à literatura. Fala, você é maluco, você vai... Só que ninguém pensa que a vida é minha, né? A pessoa fala, você vai... eu sei que isso é com boa intenção, mas a pessoa não vai viver a minha vida, né? E fala, não, continua, mas é uma vida que eu já estava saturado. E outras questões também. Você que é jornalista deve entender bem como é essa questão, essa cobrança, e era numa revista que eu não gostava. Mas, enfim. Então, eu decidi tomar essa decisão de escrever. No começo é mais difícil, tem toda essa incerteza se vai dar certo ou não. Mas eu acho que eu parei realmente para escrever, não para ser, de fato, nunca pensando no resultado, mas pensando em ser um escritor no fato de que é escritor quem tem o hábito de escrever, né? Já tinha um romance em mente e queria escrever, tinha essa necessidade muito forte de escrever esse romance, e junto com estudos eu fui aprimorando e fui escrevendo o meu livro. E meu único objetivo era fazer o melhor que eu poderia fazer, sempre com esse pensamento de aproveitar mais o processo do que o resultado. É algo que eu sempre carrego comigo. Deixar o resultado como se fosse uma mera consequência. E sempre pensando assim, eu tenho bons resultados, digamos assim. Então eu acabei publicando meu primeiro livro, e hoje, como você falou, eu vivo da escrita, mas também outras coisas que eu aprendi, que o autor e que a escrita faz, é o autor dizer, o autor ter algo a dizer, que eu acho que foi isso que eu comecei a descobrir na vida, que a gente, na verdade, tem uma frase do livro Clube da Luta, ou até do filme, né, que diz que a gente trabalha, temos trabalhos que odiamos para comprar coisas que não precisamos. Essa é a frase principal do Clube da Luta. Tem o filme, tem o livro, né, que é o principal, e tem depois o filme que foi adaptado. E aí você parar para pensar, é mais ou menos isso, né? Antigamente eu ganhava um grande salário e gastava tudo com porcarias. Era levado pela mídia, pela publicidade para comprar coisas desnecessárias. Depois você pode abaixar um pouco a sua renda, fazer o que você gosta, levar uma vida mais simples e com mais satisfação, né? Então, não é questão de viver na miséria, né? Tem muita gente que fala assim, que brinca, né? Pô, qualquer um pode ser... Uma vez eu ouvi um cara falando que era um escritor. Qualquer um pode ser escritor. É só comer feijão com ovo todo dia. Ou seja, né, é só você economizar e você tem um tempo para escrever ali. Só que realmente tem muita gente que quer continuar com um padrão elevadíssimo e comprando coisas que não precisam e tudo mais. E se você tiver uma conscientização, tiver um estilo de vida
mais regrado e com mais satisfação, né? Porque o que me dá satisfação, na verdade, maior é comprar livro, né? Isso que pode ser que me divide. Mas eu tenho aqui, moro com a minha esposa, um ótimo apartamento, um ótimo bairro do Rio de Janeiro, de forma humilde, simples, que nunca foi muito consumista. Então, isso também acho que ajuda muito, né? Não é muito a questão de quanto a gente... Acho que é parar para pensar, né? Virou um podcast de finanças agora, né? Tranquilo, tranquilo. Vamos... Como sobreviver como escritor de forma simples? Tranquilo, sem problema. Pode dizer tudo aqui, pode dizer tudo. Não, só para finalizar, na verdade... Sim, rapidinho, verdade, assim, eu vou te interromper, eu odeio interromper, mas eu vou ter que te interromper, porque eu vou ter que te fazer essa pergunta rápida. Como é que é a aceitação da sua esposa para todo esse seu lance, né? Da vida simples, o trabalho, a escrita? Como é que eu apoio? Aí você complementa e me responde junto isso. Não, então, essa questão na verdade, a ela que eu dedico todos os livros, né? Porque quando eu cheguei lá naquele momento crucial em que eu ia dividir, falei, vou largar, a minha esposa também é jornalista, né? Eu falei, e eu tive, na verdade, de todo mundo, assim, que eu conheço, apoio de duas pessoas. Uma foi a minha esposa, que na época era ainda minha namorada, quando eu tomei essa decisão, e de uma outra pessoa da minha família, que não eram meus pais, mas uma pessoa da minha família, que no caso é a minha avó materna. De resto, é praticamente a loucura e tudo mais. E desde então a gente vive... eu tenho essa sorte também, é algo que a gente coloca, que as pessoas não sabem, né? É sempre importante. Na verdade, a gente vê casos de, exemplo, de escritores, né? Como, por exemplo, José Saramago, que tinha Pilar. Machado também, que tinha Caroline. Exatamente. Os escritores, na verdade, precisam de sossego e paz, então tem que ter uma companhia que entenda. Pode ter certeza que a maioria teve, assim, ou Tá solteiro. conseguiu ter um espaço. Porque, realmente, se for uma pessoa que não entenda, né, e não apoie, vai ser muito difícil. E eu sempre tive esse apoio muito grande da minha esposa. E por ela também gostar muito de literatura, então é isso que eu falei também da questão do consumo, né? Porque ela gosta também, ela é muito simples também, gosta muito de ler, então a gente vive, na verdade, aqui com você que está vendo aqui, consegue me ver aqui na câmera, está vendo aqui atrás Uma pilha muitos de livro. livros. Sim. A gente compra muitos livros. Eu vejo no seu E eu acho Instagram também. o lançamento, a gente lê, a gente vive para ler, para escrever. Ela gosta também, ela também trabalha nessa área cultural de livros. E é o nosso prazer. E então, voltando àquela parte da finança, é mais ou menos isso, né? Não é tanto sobre o quanto você ganha, né? Mas o quanto que você gasta, né? Agora, por exemplo, a gente parou um pouco de comprar, né? Aí você vai vendo que já tem bastante livro, mas às vezes quando sai um livro, né? Porque esse mês passado teve muito lançamento bom, e então é isso, a gente sempre tive apoio dela. A escrita é um estilo de viver para mim, é um modo de vida para mim, e eu e minha esposa, a gente vive muito bem, né? Na verdade, para mim foi até assim, quando eu vim morar junto aqui com ela, 2 anos, aqui na Tijuca, no Rio, foi até uma mudança muito brusca, assim, dentro né, que eu morava com meus pais. E então foi muito tranquilo, muito bom adotar esse novo estilo de vida que eu tentava adotar na casa dos meus pais, que que é mais buscar meio que... Hoje está em moda, né? Falar em minimalismo, essencialismo, comprar e focar no que é essencial. O que é essencial para a minha vida, questões assim, de trabalho, é a literatura. Então, tudo que eu faço, eu compro, é voltado para a literatura, os livros e tudo mais. Vamos falar um pouquinho do seu livro, O Diário de um Presidente. Como que surgiu a premissa desse livro? Pois é, o Diário de um Presidente.
As Aventuras de Jair na Ilha de Dilma. Esse livro, na verdade, foi um livro que nasceu, foi um filho que a gente diz, aquele filho que, por acaso, né? Eu estava escrevendo, tem essa trilogia, como eu falei. Eu ainda não publiquei o terceiro livro por causa da pandemia, o terceiro livro da trilogia. Eu decidi antecipar e publicar o diário de um presidente. Mas o diário surgiu, na verdade, um rascunho, um resumo, eu com umas ideias, principalmente, primeiramente, de uma ilha, né? Na verdade, eu pensei assim, numa ilha em que tinha índios, não sei, ainda não sabia a ideia certa, mas eu sabia que era uma ilha que as pessoas se autossustentavam, se organizavam de modo, né, que elas pudessem se sustentar como numa comunidade. Eu não sei se uma comunidade utópica, mas como se fossem índios, né? Uma mistura de índios, só que todos negros. Isso mescla um pouco com a nossa cultura, digamos assim, né? Porque os índios caçam, pescam e fazem as suas ocas e vivem da natureza. É isso que eu queria dizer. E, de repente, eles começam a receber navios, visitas de europeus, né? Isso remete muito à nossa história, né? A período de colonização. E essa era a ideia que eu já tinha na minha cabeça, essa premissa, mas eu não saberia como. Por exemplo, iria chegar francês, depois espanhol e tal. E aí depois, quando veio essa história de Bolsonaro, já aí eu falei, opa, por que eu não coloco, então, só o Bolsonaro, né, como esse colonizador, digamos assim. Bolsonaro, no caso, como aqui é bom sempre frisar que é uma obra de ficção. Então, aqui, nesse caso, é o Jair, que é um personagem inspirado no Bolsonaro, né, por ser uma obra de ficção. Isso não é realidade, né? Se fosse realidade, seria, de fato, o Bolsonaro. Mas aqui, quem é, na verdade, é o Jair e outros nomes que são, coincidentemente, iguais às pessoas que são da realidade, que são, na verdade, superministros que vão com ele. E aí fica nesse embate. E a ilha, a líder da ilha, se chama Dilma, né? Que tem essa ilha que é que é uma ilha, na verdade, aí que eu fui brincando, aí vieram novas ideias. Era uma ilha fora do mapa, né? Porque é uma ilha de preservação ambiental e cultural, por isso não recebem, nunca foi conquistada, ou os outros países respeitam, já tinham recebido de outros países visitas, tentativas de serem conquistados por outros países, dominados, colonizados. Mas, como a gente sabe que o Jair, nesse caso que eu vou falar o Jair agora, né, sempre Jair, o Jair, que era o presidente do Brasil, foi eleito em 2019, logo depois de ser eleito em 2019, 4 dias depois, ele decide, o Ricardo, né, que é o superministro do meio ambiente, sabe que existe essa ilha e fala para o Jair, mas só comenta com o Jair, e ele, por ser do meio ambiente, ele conhece bem. E aí o Jair fala que quer conhecer. Aí começa essa ida e volta, e aí esse diário dele, em que ele fica também, em que ele fala, vai escrevendo esse momento de dominação, né, de exploração, como é que foi, que ele vai tomar essa ilha da Dilma ou não, e também com isso, em diários, né, a gente fala de muitas coisas pessoais, ele fala também lá do palácio, né, como ele foi morar lá em Brasília, ele fala da esposa, fala dos filhos, aí é uma forma de eu brincar e fazer uma zoação, né, porque tem o 01, 02, 03, 04, que são os amores da vida dele, tudo bem parecido com a realidade, né, muito inspirado. E, inclusive, tem frases dele que são puramente retiradas do que ele fala do que o Jair Bolsonaro falou na vida real. Era como... Eu vou dar um spoiler. Eu gosto quando o personagem ele começa o livro riscando o livro. É muito legal. O seu lado cômico é muito legal. Apesar que o personagem por si só, né, a peça viva já apresenta isso, né? Já dá muito material. Então, você não teve muito trabalho, né?
Na verdade, foi transformar, né? Peguei as características principais que são do Jair, né? Ou seja, esse Jair, esse presidente, é um cara meio boçal, né? Um cara preconceituoso, racista, homofóbico, quase um Hitler, né? Também na questão presidencial. E ele é muito burro, né? Então, ele escrevendo, ele tem muitos erros de português. Só que aí também, se eu botasse muito erro de português, tudo que ele risca, na minha primeira versão, botei muito erro de português. Acabou que ficou muito truncado, né? Então, eu inventei mais ou menos assim que existia um aplicativo no celular dele de vocabulário. Então, ele comete só apenas alguns erros, porque ele vai lá no vocabulário, né? E na hora ele pesquisa como é que se escreve a palavra para ele poder escrever. Até isso é realidade, eu acho, né? Porque se a gente pegar um diário do nosso atual presidente, vai ter muito erro, não vai estar arriscado. Ele vai saber vai achar que aquilo dali está escrito certo, né? Vai estar presidente com Z, um monte de coisa assim, eu acho. Mas realmente o livro começa com ele riscando, não sabendo como ele queria chamar o diário, né? Na vaidade dele. Ele começa rabiscando, ele começa aquele diário, na parte 1, ele bota querido diário, aí depois ele risca e bota que viadagem, né? Porque também tem esse lado dele muito masculino, né? Aí ele bota guerreiro, aí depois acaba que ele sempre começa com pátria amada, o diário, e termina ou com uma passagem bíblica, né? E aí o Brasil acima de todos, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, e uma passagem bíblica. Ele tem mais ou menos o formato, ele vai falando, é mais ou menos isso. Ele vai contando e daí surge esse romance sátira, que tem um pouco de sátira, um pouco de fábula, né, um pouco de distopia também. Então, o que eu recebi assim já de um pouco de feedback é de pessoas que realmente gostam também por esse sentido de não se encaixar muito num rótulo, né? Não tem assim um rótulo fechado, né? Fecha como um romance, mas é uma sátira. Alguns falam também que é distopia, ou isso que eu gosto de não ter tanto um rótulo. E como é que foi os ataques, né? Porque você fez um romance colocando o Salvador da Pátria como o centro ali, né? No centro do livro, né? O diário é dele, né? Então, como é que foram os ataques? Foi bem recebidos? Então, eu sempre tive muitos seguidores de esquerda, mas é claro que na internet é terra de todos, né? Então, tem muito bolsonarista. E no início, né, logo quando você lança, o livro despertou muito assim, a curiosidade de muita gente e, né, teve um baque, chegou lá a vender na Amazon, em primeiro lugar lá de venda da Amazon. Mas, e aí então começaram a surgir os bolsonaristas, claro, vieram falar, né? E vieram, e começavam a mandar mensagem. Ninguém nunca me ameaçou, né? Mas esse lado de crítica e tudo mais veio somente da galera que é bolsonarista, que leu e ficou indignado, claro, né? Com toda razão. E esse era o objetivo, claro. Pelo menos pagou, né? Mas esse era, de fato, o objetivo. E eu já esperava, de uma certa forma, né? Eu acho que se o livro não causasse esse impacto é porque o desejo, né, não foi bem feito, o livro. Então, eu acho que foi normal. Só que aí a grande questão é que, mais uma vez, né, a família sempre entra na questão. Eles ficaram muito preocupados, falavam que não, que poderia sofrer alguma coisa, alguma retaliação. E aí, com isso, eu deixei um pouco de lado de divulgar o livro, com esse receio,
para também a família respirar mais calmo. Mas mesmo assim continuei vendendo o livro, só que de uma forma mais amena e mais branda. E até porque também teve uma youtuber que eu gosto muito que também fez uma resenha que falou: não, esse livro vai ser muito importante no futuro, a gente vendo agora, é um livro, sim, mas no futuro acho que vai ser um livro bom para a gente ver e relembrar esse momento, né? Porque a gente estava vivendo nesse momento em que eu publiquei que as pessoas estavam nessas crises de pânico, que estava com pandemia, e o livro também aborda a pandemia, o governo, né? Que as pessoas já não aguentavam mais ouvir o Bolsonaro na televisão. Então, tinha muita gente que, por exemplo, de esquerda, que eu recebi esses dois feedbacks, ou uma pessoa que falou que riu demais com o livro, né? Riu demais, se divertiu muito, que é um livro muito cômico. E Isso aí outras o livro pessoas... Isso aí o livro é cômico do início ao fim. Isso é o mais legal do livro, essa leveza. Você consegue levar essa leveza no livro. Legal, eu vi isso. E foi realmente esse grande feedback que eu tive, e foi meu objetivo também, por ser esse período, que fosse algo leve e algo mais descontraído, né? Uma sátira mesmo, tirando onda com o Jair, né? Por meio do Jair, do personagem. E outro feedback que eu tive foram de pessoas que falaram que, caramba, Hugo, eu não estou conseguindo, eu tive que parar de ler o seu livro, porque quando eu estava lendo o tempo todo, era como se a voz do Jair Bolsonaro estivesse na minha cabeça, e isso me atormentava, e eu não conseguia ficar tanto tempo. Isso, para mim, foi, não sei qual foi o maior elogio, né? Porque ao ouvir isso, é porque eu, de fato, consegui recriar, né, o Bolsonaro por meio do Jair. Entrar na cabeça, né, como autor, entrar na cabeça do Jair Bolsonaro e fazer um diário, digamos assim, sendo escrito por ele. E foi realmente um período em que eu convivi muito com o Bolsonaro na televisão, pegava tudo que ele falava, estava muito atento a tudo que acontecia, para inclusive incluir no livro ou não. Né? Então foi realmente um período, mas para mim era muito a arte que estava ali, sempre sobreposta. Eu acho que talvez eu busquei isso até fazer esse livro, porque a gente não sabe de onde, muitas vezes, de onde surge o impulso para escrever o livro. Talvez foi uma forma de eu conseguir suportar também esse período. E fui colocando, de uma certa forma, uma leveza para eu também, e acabou nascendo o livro de que teve uma boa aceitação da crítica e de público, e que eu ainda pretendo trabalhá-lo bastante ainda, porque nesse período mais de pandemia, eu também evitei muito ir aos correios, né? E eu gosto muito também de vender de forma direta por meio do Instagram, ou Facebook, pelas redes sociais. Muitas pessoas vêm e me encomendam o livro, ou as pessoas compram no site, ou na Amazon, ou em livrarias físicas também. Mas a maior parte da minha venda é por meio de rede social. As pessoas pedem e eu autografo e levo para os correios. Vou levando as remessas para os correios. E como a gente estava num período ruim, o pessoal começou a comprar mais por e-book. Mas todo mundo prefere um livro físico, né? Então, eu acho que agora eu estou voltando a vender o livro. Inclusive, estarei já anunciando e convidando, agora aqui no meio, quem for... anunciando, na verdade, quando vai ser publicada essa live. Mas, enfim, vou deixar na segunda-feira. Não, não, eu já vou publicar já, vai ser o próximo episódio. Assim, porque na próxima segunda-feira, dia 6, eu estarei na Bienal aqui do Rio. Bacana. Fui convidado para participar, para falar sobre, na verdade, sobre o livro, né? Por um stand administrado pela Secretaria de Estado de Cultura. Mas aí
como poderia ficar muito ruim, né, para falar do livro, né, Diário de um Presidente, as aventuras, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, eles preferiram falar para eu falar da minha obra, em geral, né, pegar também Memórias da Infância em que eu morri, que é meu primeiro livro, Lembranças das Drogas que me Mataram, que é a continuação, o primeiro e o segundo livro da minha trilogia de autoficção. E falar dos 3 livros para dar uma amenizada, né? Imagina só, né? A gente sabe como é que é esse governo. Então, mas na verdade vai ser só para o título não ficar, né? O título da palestra ser Diário de um Presidente, as aventuras de Jair na Ilha de Dilma. Ô, Hugo, me responde uma coisa. O seu livro, Diário de um Presidente, você demorou quanto tempo para escrever o livro, para o livro ficar pronto, fechado, né? Essa versão aqui já vai para a gráfica. Eu falo isso na carta de introdução, né? Que eu digo, este livro foi escrito entre outubro de 2019 e início de maio de 2020, né? Ou seja, foi escrita a maior parte, quer dizer, maior tempo a gente não estava em pandemia, né? Que a pandemia começou em janeiro, fevereiro, março de 2020. E de março até maio, assim, foi, na verdade, o período em que eu escrevi 2/3 do livro. Que foi o período em que a gente ficou em casa, né, trancado, e que veio mais essa questão também, e que entrou essa questão também da pandemia no livro, né? Então, esse livro não pode entrar muito naquele conceito de escritores que falam que começam o livro e já sabem o final. Que o livro foi completamente sendo escrito a cada dia, e tanto é que eu comecei escrevendo o livro, ainda não havia pandemia, né, em outubro de 2019. Tinha o governo, que essa era a ideia. Essa era a ideia, e aí depois, quando veio a pandemia, eu acabei botando a pandemia dentro também dessa situação, né, porque era algo marcante. E aí, isso vai ser muito importante para o desfecho do livro, essa questão da pandemia e da ilha, de tudo o que acontece. No final, sem querer dar um spoiler, mas... Não dê spoiler. É, Não dê spoiler. mas a gente sabe que só estou dizendo que... Acho que não é um spoiler, né? Dizer que, de repente, a pandemia... Quer dizer, já disse várias vezes, né? Que passa por um período da pandemia. A pandemia chega ao Brasil. Não Mas é. é aí que o leitor, a partir de então, leia e espero que goste do... Eu gosto desse processo de escrever assim, sem na verdade, Tem um direcionamento, sem saber. sabendo um pouco, né? Eu tenho em mente mais ou menos o que iria acontecer. Assim, também sem querer dar spoiler, né? O que iria acontecer já sabendo, em alguns momentos, mais ou menos traçado, mas não tão bem definidos. Até para que possa entrar coisas muito do subconsciente, né? E é assim que eu fui escrever, que eu escrevi o meu primeiro, segundo e o terceiro livro da trilogia, já sabendo mais ou menos o final, o meio e tudo mais da estrutura, mas não com tanta precisão. Algumas coisas podem se sobrepor e podem ser modificadas no meio. Ótimo. Depois de você terminar a trilogia, você já tem algum outro projeto já? Então, eu tenho a ideia de mais um outro livro, mas eu pretendo ainda fazer agora, como teve essa pandemia, e eu deixei a pandemia para eu escrever muito mais do que trabalhar tanto assim nas redes sociais, né, até por essa questão que eu falei dos Correios e tudo mais. Eu pretendo agora voltar a trabalhar mais, né, porque agora está voltando, a pessoa está começando a sair um pouco mais, voltar a vender e divulgar e falar, como, por exemplo, na Bienal, dar entrevistas sobre o diário de um presidente, depois abaixar um pouco, né, e deixando ele
pouco de lado até ver quando vai dar, deixar também fluir naturalmente. E retomar a trilogia, né? Porque a minha ideia era, o primeiro livro, A Memórias da Infância em que eu morri, o primeiro livro da trilogia, foi lançado em 2018. O segundo, Lembrança das Drogas que Me Mataram, foi lançado em 2019. E a ideia era lançar o terceiro em 2020, né? Só que aí eu não lancei em 2020 porque com a pandemia iria prejudicar muito, né, todo esse período. Então, agora eu vou ter que fazer um trabalho, acho que de retomada, né? Vou voltar a divulgar o Memórias, junto com Lembranças, os dois juntos, né, porque são continuações, mas a minha ideia é que cada livro possa ser lido na ordem que o leitor quiser. Pode, se quiser, ler começando do terceiro, depois ir para o primeiro, segundo, só que é aquilo que eu explico, sempre vai ter um pouco de spoiler, mas cada livro acho que se sustenta por si só, né? Mas o ideal realmente é você ler o primeiro, o segundo e o terceiro na ordem correta. Então, eu pretendo ainda fazer, antes de publicar o terceiro livro, ainda tirar alguns meses para voltar a divulgar o Memórias e o Lembranças, para que as pessoas possam ler e se lembrar também do que já leram, né? Porque se você parar para pensar, quem leu Memórias no primeiro, né, quando foi lá lançado em 2018, né? Se bem que o Memórias e o Lembranças são livros que estão sendo lidos também até hoje. Eu participei de um outro podcast que o rapaz era do Japão, aí vieram uns japoneses, quer dizer, uns brasileiros que moraram no Japão falar comigo do livro, essa semana, inclusive, mas que compraram lá pela Amazon e tudo mais. Então, assim, são livros que estão circulando, mas a grande maioria das pessoas, a grande maioria leu já em 2018, então é um período ainda para retomar e depois lançar o terceiro. Então, acho que eu estou muito focado ainda nesse terceiro livro, de terminar fechadinho, ainda não terminei. Quer dizer, eu já terminei, mas acho que ainda falta mexer em algumas coisas e enviar para a editora. Essa é a minha maior preocupação por enquanto. E depois pensar em outros projetos, claro, porque é difícil de ficar sem escrever. E o trabalho de marketing para o escritor, quanto você define na carreira de quem sobrevive dos livros? Você diz a importância do quanto assim, marketing? A porcentagem disso, a importância e a porcentagem disso para a sobrevivência. Então, tem o Eduardo Lacerda que decidiu publicar, que foi, na verdade, quem publicou o Diário de um Presidente, o editor da editora Patois, é uma excelente editora, e ele é um editor também bem conhecido no mercado, e era algo que ele disse que com a qual eu já compactava com essa ideia, de que mercado editorial é uma coisa e literatura é uma outra coisa, né? São coisas diferentes, mas que, de uma certa forma, têm pontos em comum, eles convergem em determinados pontos, claro. Só que a literatura é um espaço de liberdade, é um espaço de criação, é um espaço do sonho, né? E como eu disse, eu tenho esse hábito de escrever, por exemplo, todas as noites. Então, eu acho que a pessoa que tem esse hábito de escrever, tem um hábito já da escrita, eu já considero essa pessoa como escritora, independentemente se ela publicou ou não o livro. Né? A gente pode até pegar o exemplo, por exemplo, de alguns escritores que publicaram o livro de modo póstumo. Foi publicado durante a vida toda, eles escreveram, não foi, e depois, quando eles morreram, que alguém encontrou todos aqueles livros deles, aqueles manuscritos, e publicaram. Isso, durante a vida, para mim, eles foram escritores, né? Ou pintores também, por exemplo, Van Gogh, né, que vendeu um livro durante a vida e depois que foi considerado o grande Van Gogh. Durante a vida dele, se ele teve o hábito de pintar, para mim ele foi um pintor, né? A parte do mercado é uma outra coisa. E aí foi aquilo que eu já disse no início da nossa conversa, que eu sou muito focado nisso. Sempre dando mais importância ao processo do que ao resultado.
colocando o mercado editorial sempre como uma mera consequência, porque assim eu acho que pensando assim é uma forma positiva de você ter bons resultados, né? No fundo, eu penso que eu quero ter bons resultados, mas eu finjo que não quero, né? Assim, digamos. Normalmente. Todo escritor é Né? assim. No fundo, Não, por que eu é escrevo? Não, eu escrevo pela arte. porque também isso não causa muita ansiedade, né, na pessoa. Com Você certeza. imagina, né? Você está escrevendo ali e você está pensando, caramba, será que essa frase daqui o leitor vai gostar? Será que não vai gostar? E você vai ficar travado. Ou se o pintor, ou qualquer artista, quem trabalha com criatividade, se tiver em um ambiente de opressão, eu acho que bloqueia completamente. Então, eu acho que cada artista tem que encontrar uma forma de conseguir manter a sua criatividade. E essa é uma forma que eu encontro, de pensar ali naquele momento, no momento presente, sem pensar em publicação ou nada. Aí, depois que você termina, aí é o contrário. Aí você pensa que só existe a publicação e não existe o livro, o processo. Né? Porque tem aí volta que eu falo, aí você, se você quiser entrar nessa parte do mercado, né? Aí você vai ter que hoje que a gente vive essa era da tecnologia, né? Aí você vai ter que divulgar seu livro, claro que dentro de normas e padrões que você queira, com as quais você compactue, né? Eu gosto de divulgar muito o meu livro nas redes sociais, mas também eu faço algo, uma coisa que eu gosto assim da publicidade é que eu faço algo sempre com que eu gosto. Eu divulgo assim do jeito que eu gosto. Eu não sigo moda, por exemplo. TikTok tem as dancinhas lá do TikTok que eu acho que são desnecessárias, por exemplo. Que é modinha dançar com pegar o livro. Eu não vou pegar meu livro e ficar dançando. Nada contra quem dança e tal. Tem o seu modo de vender, o seu modo... Mas eu não vou pegar meu livro e ficar dançando com o livro ou botando já aí tal, de modo apelativo ou brincando, porque tem um maior engajamento. Né? Eu vou conversar com pessoas que eu acho que faz sentido, por exemplo, você ou outras pessoas que convidam, né, para falar. Então, eu tenho também essa liberdade na parte do marketing, das vendas, como eu disse, né, que são coisas separadas, né? A literatura do mercado editorial, mas tem que saber sempre dialogar uma com a outra, ainda mais quando você está escrevendo o livro e divulgando outros. Né? Eu acho que, na verdade, isso é uma boa pergunta, porque agora eu pensando foi um período diferente, assim, na minha... Depois que eu publiquei meu primeiro livro, eu senti essa diferença, porque antes eu não me preocupava, não tinha essa preocupação de me divulgar, né? De me divulgar nas redes sociais, de pensar em um modo que seja atraente e que seja algo que eu goste de fazer. Eu não gosto assim de fazer nada forçado, de pensar em posts que vão gerar tanto engajamento. Eu gosto de mostrar quem eu sou nas redes sociais, o que eu leio, né? Eu não vou pegar um livro da moda para botar ali para ter um engajamento. Eu coloco o que de fato eu sou, né? Sem criar nenhum personagem, como muitas pessoas criam um personagem e tudo mais. Eu apenas mostro quem eu sou e converso com as pessoas sobre livro, e a minha paixão é livro, e muitas pessoas, né, e todo mundo assim que me segue, eu sigo também, são pessoas apaixonadas por livro, então acaba ocorrendo esse casamento natural. E, e eu vou levando de um modo muito satisfatório. Para a gente finalizar, eu quero te pedir para você indicar um livro, um filme ou uma série. Eu vou indicar um livro que, na verdade, ganhou o Jabuti agora, né? E era um livro que eu que eu gostei muito. Eu acho um livro muito importante, que é O Avesso da Pele, publicado pela Companhia das Letras do Jefferson Tenório. O Avesso da Pele, cuja principal temática é o racismo. É um assunto muito importante
E ele ganhou o Jabuti e ganhou alguns outros prêmios. E realmente é um livro bem interessante, bem interessante. É narrado em segunda pessoa. É um filho narrando, falando com o pai, escrito, na verdade, assim, para o pai, contando algumas das trajetórias do pai, enfim. Essa é a minha indicação de filme. De série, confesso que eu estou muito apegado à leitura, principalmente nesses últimos meses, que a televisão ficou bem de lado, ficou bem para minha esposa, enquanto eu estou escrevendo. Então, série, tem bastante tempo que eu não vejo série. Então, vou ficar devendo essa da série. Nenhum filme assim que você viu por acaso ou que te marcou, você pode recomendar? Sim, um filme assim, que eu gosto muito, que eu sempre recomendo, é Meia Noite em Paris, o de Allen. Sempre assim, fala de um filme que vem à cabeça é esse. Ótimo. E como a gente está vivendo um período também conturbado politicamente, poderia indicar também livros de distopia, como 1984, né? E o próprio Clube da Luta, como eu falei. E os dois livros têm filme também, né? Para o pessoal que, de repente, queira ver, que gosta, às vezes, de ver primeiro o filme, que de uma certa forma é mais rápido, e depois ler o livro, também pode ver. O Clube da Luta é um filmaço, né? Com Brad Pitt, que interpreta o protagonista, uma parte, né? E em 1984, o George Orwell tem várias adaptações, desde, acho que, filmes em preto e branco no YouTube. Também indico porque é um livro também bem político para os dias de hoje.